Atualizações nas negociações do Goiás. Será que o Alex Teixeira de fato vai melar? Quero falar também sobre o David Braz, o Rossi, o Romeu Benítez, também um paraguaio do Atlético Paranaense, e o que a gente tem de informações de jogadores que foram procurados, estavam acertados, outros esfriaram. Será que o Goiás vai esperar o Rossi nesta definição, né, se aparece algo da Série A ou não? Lembrando que a janela de transferência já se encerra na próxima sexta-feira e no sábado já tem Ceará e Goiás na estreia da Série B. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, para comentarmos um pouco mais, passar a limpo, dar a minha opinião a respeito desse elenco do Goiás, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e o link da Pix Brasil, onde você ganha R$20 de graça. É muito simples, só fazer o cadastro pelo link no primeiro comentário fixado, resgatar o seu bônus de boas-vindas que a Pix Brasil te oferece e apostar como quiser. Além de Ceará e Goiás, no sabadão, você encontra já nesse meio de semana as partidas da Série A, como por exemplo, Palmeiras Internacional, jogaço com vitória do Palmeiras em casa pagando 1,60 a cada real apostado. Juventude e Corinthians, vitória do Juventude em casa 2,87, acho que vai dar empate, pagando 3,17. Vitória também do Red Bull Bragantino contra o Vasco a 1,82 e o empate entre Grêmio e Atlético Paranaense 3,32. Essas e todas as outras odds, jogos da Série A, a Série B, a Série C também, com a Aparecidense em campo no outro final de semana, é na Pix Brasil, o link logo aqui abaixo no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre atualizações no Goiás. Não sei o momento que você está assistindo esse vídeo, estou gravando ele ainda na segunda-feira, tá? Não sei se ele vai sair na parte da manhã, da tarde, o fato é que até esta terça-feira eu já soltei o vídeo aqui para vocês e o que a gente tem de informação é basicamente o seguinte: as negociações com o Alex Teixeira acabaram não se concretizando. O Goiás, que já dava como certo o jogador, acabou melando, né, esta história e ele não deve vir mais, tá? Essa atualização do Periquito Brisado. Ainda não tenho mais detalhes sobre o que de fato aconteceu. O Alex Teixeira, que em termos financeiros, ele recebia aproximadamente R$200 mil ano passado no Vasco. Para o Goiás chegar a esse patamar, não seria nenhum absurdo, já tinha um contrato de produtividade no Vasco, acho que também não iria hesitar em assinar, por exemplo, um vínculo também por performance aqui no Centro-Oeste. Em termos de Série A, o Alex Teixeira até foi especulado no ano passado no Cruzeiro, no Corinthians antes de voltar para o Vasco, mas desse ano só houve uma consulta do Vitória, mas não houve proposta, não chegou perto de assinar, nada disso. Então, um jogador que, digamos, está sem espaço na Série A do Brasileirão. Na Série B, né, o Santos, por exemplo, né, os favoritos ao acesso, não houve consulta, então não seria nenhum absurdo ele fechar com o Goiás, com o Sport, com o Ceará, ou sei lá, com o Coritiba. São clubes grandes também dentro do cenário nacional. Pode ser que o jogador não queira, sei lá, deixar o Rio de Janeiro nesse momento, pode ser também, tá? Mas de fato é difícil entender, até porque já tinha um acerto, né? Tanto na parte salarial, contratual do jogador, com o próprio Goiás, e nesse momento acabou melando. Tudo bem, né? Não é algo descartado 100%, até porque a janela já está próximo do fim. O Alex Teixeira, que se não fechar, né, pode correr esse risco de ficar sem nenhum outro clube para a sequência do ano, mesmo em termos financeiros, né? O Alex Teixeira não precisa ganhar mais nada, né? Não é isso que motiva o jogador, mas com toda certeza mantendo a sua parte física, enfim, quer voltar a fazer aquilo que gosta, que é jogar o futebol. Se eu não estiver enganado, né, eu quero até atualizar isso depois. É porque a CBF ela não passa essas informações só em cima da hora que alguns jornalistas descobrem. Mas no ano passado, em 2022 também, mesmo com a janela fechada, os clubes poderiam contratar até 3 jogadores que estavam 100% livres no mercado antes da reabertura da janela. Ou seja, jogadores que estavam livres no mercado de março para trás, tá? Entre o final de março para trás, poderiam contratar até 3 jogadores. O Alex Teixeira entra dentro deste cartaz, né, já que está livre no mercado após deixar o Vasco ainda em dezembro do ano passado. Acho que faria falta sim, tá? Eu gosto do Alex Teixeira, não sei se, digamos, seria aquele craque, né, do Goiás na Série B, mas tem experiência, ainda tem lenha assim para queimar. Acho que seria um jogador importante, pode fazer uma função como um camisa 10, como um meia esquerda, e até porque o outro meia armador que o Goiás contratou é o Regis, que beleza, é um jogador que eu aprovo sim a sua chegada, mas vem de uma fase muito ruim. É bom o torcedor ter isso em mente, né? A Série B do ano passado do Regis foi ruim, mesmo com o Guarani fazendo uma boa campanha, e nesse ano também ele só fez um gol, se eu não estiver enganado,
no Campeonato Paulista. Então é uma fase irregular, não estamos falando daquele Regis de 2021, pode ser que ele venha a se tornar, tá? Mas no momento eu não colocaria todas as fichas no meio de campo do Goiás para a função de armador, somente no Regis e também no Ivan Torres, beleza? Tá muito melhor do que o começo do ano, não estou reclamando de barriga cheia, mas se puder contratar, traga mais um, tá? De preferência nesse calibre. Outras atualizações, o Rossi também deu uma esfriada, não é um nome 100% descartado também, mas o jogador ele quer jogar a Série A do Brasileirão e deve aguardar algum tipo de oferta. Ele até foi titular, né, contra o Grêmio, então não acho que o jogador tem uma grande inclinação para deixar o Vasco nesse presente momento, mas o Goiás não vai ficar parado no ponto esperando essa definição do Rossi, tá bom? O Goiás já está ativo no mercado, deve contratar o Romeu Benítez, né, o paraguaio do Atlético Paranaense. Ainda não há contrato assinado, mas o próprio Atlético, o técnico Cuca, por exemplo, já comentou que o atacante estava de saída, um empréstimo, né, para ganhar mais rodagem. E segundo o André Rodrigues, esse clube é o Goiás, né? O Goiás e o Atlético Paranaense tem uma boa relação, de vários empréstimos aí nos últimos anos, não seria também nenhuma surpresa esse fechamento, um jogador também que teve o interesse do Santos nesta atual temporada. Também vejo o Romeu Benítez, vou fazer uma análise cautelosa, às vezes eu empolgo demais, às vezes eu sou um pouco mais pessimista, mas aquele jogador que está em má fase, ou que ainda não provou o seu valor, por exemplo, ao nível de um clube como o Goiás, e um campeonato difícil como é a Série B, eu não posso chegar aqui e falar que o Romeu Benítez é a solução para o Goiás. O Rossi seria, tudo bem, o Rossi pode chegar e não dar certo na Série B, pode porque o futebol tem dessa, tá? Mas por exemplo, o Benítez é um jogador de 21 anos de idade, foi bem no Guarani do Paraguai, marcou 8 gols, deu 6 assistências no ano passado, mas no Atlético Paranaense esse ano, por exemplo, só fez um golzinho em 6 jogos. Não tem como eu vir aqui e falar para garantir para vocês, para nós torcedores, olha, Romeu Benítez é esse cara que o Goiás precisa. Não, pode chegar e ajudar, tá? Porque tem velocidade, uma característica diferente do presente elenco, mas eu vejo assim como muito necessário. O Goiás voltar às suas atenções e buscar pelo menos mais um outro ponta direita experiente, jogador caro, mais um meio campista, um outro segundo volante, tá? Um camisa 10 e um segundo volante, e um lateral direito. Eu ficaria basicamente atento dentro dessas possibilidades. Então, desses jogadores, o Romeu Benítez deve sim fechar na Serrinha. O Alex Teixeira deu uma esfriada, o Rossi aguarda alguma coisa em relação à Série A, foi titular pelo Vasco, eu acho que ele deve ficar por lá mesmo, e o Goiás não vai parar no ponto, esperando, né, ou não, essa definição do jogador, já que a janela se encerra agora, sexta-feira. E só para finalizar o nosso vídeo, quero atualizar também em relação ao David Braz. Tá? Havia alguns de vocês perguntando, é a mesma informação da live que eu já fiz no sabadão. O David Braz está acertado, a filha dele nasceu nesta última, acho que foi no sábado ou na sexta. Já está tudo certo, né? Parabéns aí para o David Braz. E agora aguardando, né? Apenas emitir a sua passagem, vir aqui para Goiânia, assinar o contrato até o final da Série B e aguarda também a rescisão de contrato do Fluminense. Acredito que o David Braz deve chegar aqui em Goiânia entre terça e quarta-feira, tá? Mais ou menos dentro desse período, até na quinta, sexta-feira já deve ter o seu anúncio, a não ser que aconteça algo repentino, que a gente não está esperando. Isso acontece também no meio do futebol, mas das informações que eu pude apurar, aquilo que há de veracidade, né, em relação a essa história, é basicamente isso. David Braz, que pelo menos vinha treinando normalmente no Fluminense, acho que ainda está um pouco sem ritmo, mas por exemplo, pode entrar no segundo tempo contra o Ceará tranquilamente, e de lá para frente, né, do jogo da Ponte Preta, que já é na outra semana, no domingão, acho que já vai estar 100% à disposição. David Braz tem 36 anos, só fez um jogo nesta temporada contra o Boa Vista, lá no dia 4 de fevereiro, e ficou fora, né, dos últimos jogos do Fluminense, mas vinha treinando normalmente com o elenco. No ano passado e também em 2022, atuou 32 vezes e 31, respectivamente. É um jogador que, na minha avaliação, eu tenho assim, uma certa preocupação com a idade de alguns desses contratados, como o David Braz, tem 36, o Thiago Galhardo 34, por exemplo, o Alex Teixeira também nessa faixa, né, de 33, 34, ainda não tem uma definição sobre ele, mas acredito que o Goiás, sabendo fazer esta mescla entre os jogadores experientes e também outros jovens, pode dar certo. Tá? O Regis também já é um jogador mais velho, mas pelo menos estamos falando de um cenário de agora, da Série B para frente. Tá? A maioria deles não jogaram tantos jogos assim nos campeonatos estaduais, e tem a janela da metade do ano de julho. Tá? Porque se o Goiás ele entender que esses jogadores não engataram, não pegaram ritmo, não estão jogando, por exemplo, aquilo que conseguem durante 90 minutos,
Acho importante o Goiás, que destinará um valor para a janela de transferências de julho, voltar ao mercado e buscar outras peças, digamos, com outro perfil. Até mesmo, por exemplo, a reabertura da janela de transferências internacionais. Para mim, não seria nenhuma surpresa o Goiás contratar, por exemplo, argentinos, uruguaios, colombianos, até mesmo porque o Lucas Andrino entende um pouco também deste cenário, né, do futebol sul-americano. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Basicamente é isso, tá bom? Além dos outros acertados, já anunciados, como o zagueiro Lucas Ribeiro, também o Marcão, o volante, o Regis, o Thiago Galhardo, quem mais que foi anunciado também? O Regis, Thiago Galhardo, acho que foram só esses daí, né? Até o momento. Nessa semana a gente deve ter mais as duas atualizações, Paraguai o Romeu Benítez, o zagueiro também o David Braz, e eu buscaria ainda mais um lateral direito, tá? Até porque o Everton rescindiu o contrato, mais um segundo volante para compor o elenco, mais um ponta direita, e ficaria atento aí num camisa 10, um segundo atacante, algo nesse sentido. Tá? Mais umas duas contratações boas, acho que o Goiás já está 100% pronto para subir para a Série A. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e o link da Pix Brasil, onde você ganha R$20 de graça. Pegue esse bônus, resgate este valor pelo link no primeiro comentário fixado e aposte, por exemplo, na Série B, na Série A, nos jogos do futebol nacional e internacional, lá na Pix Brasil, link no fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!